Existem 8 regras que os ricos não te contam sobre as suas riquezas, mas eu vou te contar aqui neste podcast. Essa galera não revela não, mas hoje eu vou te mostrar. Primeira regra é a regra do aprendizado. Todas as pessoas que têm domínio sobre o dinheiro, elas aprendem. E os ricos fazem isso, eles aprendem. Só que eles têm um formato de aprendizado curioso. Essa galera some 3 dias. E esse sumiço de 3 dias é porque elas aprendem. Elas investem mais ou menos 20 horas num novo aprendizado. Então, quando eles não sabem, eles vão lá e ficam 20 horas estudando um assunto. Curiosidade e observação são características marcantes dele. Então, a primeira regra é a regra do aprendizado. Como é que você aprende? Tem gente que aprende lendo, eu sou essa pessoa. Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende conversando, explicando, tendo experiência. Todos são elementos de aprendizado. Mas é necessário uma imersão. A segunda regra é a regra do aprimoramento. Os ricos, eles aprimoram as coisas. Eles observam o tempo inteiro. Eles têm radar para oportunidade. Eles têm como se fosse uma anteninha. Você sabe, igual formiga que tem uma anteninha e aparece uma oportunidade, vibra o tempo inteiro? Pois é, eles estão ligados o tempo inteiro. E eu construí aqui uns 5 P's do como que eles fazem isso para eles aprimorarem. Todas as vezes que os ricos e as pessoas bem-sucedidas estão de frente para uma oportunidade, que elas entendem que é uma oportunidade, que elas percebem que é uma oportunidade, que elas aprimorar e elas querem aprimorar para colocar na sua vida profissional, eles fazem 5 coisas. A primeira coisa é eles param. Eles não avançam o tempo inteiro. Não é aquele modo de avanço o tempo inteiro. Eles param, escutam, prestam atenção. E é muito comum o olhinho ficar assim. Eu estou há 4 dias de um encontro que eu tive com um bilionário na sua sede. Um homem de 4 bilhões por ano, tá? De uma empresa gigantesca, famosa. E eu estava lá conversando com ele. E aí ele estava falando. E teve uma hora que eu trouxe para ele uma visão que talvez ele não tinha ouvido sobre um assunto que ele estava trabalhando. E eu percebi que ele parou e ele prestou atenção em mim. E os olhos... E rápido eu percebi aquilo, que ele parou. A segunda coisa que ele faz no aprimoramento, ele pensa. E o pensamento, eu já vou falar para você como que se estrutura o pensamento dessas pessoas que têm sucesso. Não é um pensamento complexo. É um pensamento sintético. E a capacidade de síntese traz um requinte muito grande. Então ele para, pensa. Depois ele faz perguntas. Ou essas perguntas são, explícitas, ou elas são implícitas, internas. Ele faz... E ali, ela já não está mais com você, ela já está se fazendo perguntas e ela já está reestruturando modelos. E aí ela vai para a pesquisa. A pesquisa não é na hora. É quando ela está na casa dela. É quando ela está no momento dela no escritório, quando ela está sozinha, ou quando ela conhece alguém, quando ela conversa com alguém, ela vai fazendo pesquisas e depois ela faz uma nova proposta. Ela propõe uma melhoria. É assim que funciona. E aí no pensamento, tem uma outra questão que eu quero te falar, tá? A terceira regra, que é a regra do esforço. Todo mundo que é rico, todo mundo que enriqueceu, aprendeu a aplicar os seus esforços de maneira adequada. É uma relação entre esforço e resultado. Não é a turma do trabalho duro, é a turma do trabalho inteligente. Joel, eu tô trabalhando e não estou melhorando. Eu tô fazendo todo dia uma coisa e não estou melhorando. O que tá acontecendo comigo? Ou você tá fazendo pouco, ainda não deu tempo, não amadureceu, a fruta não tá madura, então você precisa de consistência até que aquilo fique bom, ou você tá fazendo errado. A regra do esforço é, tudo aquilo que é delegável, eu delego. Tudo aquilo que uma outra pessoa pode fazer por mim, ela vai fazer. E eu quero saber onde eu tenho que plantar a minha semente. É a regra do esforço. É um esforço deliberado. A quarta regra é a regra do modelo. A regra do modelo é o seguinte. As pessoas mais ricas, elas contratam as pessoas inteligentes para trabalhar para elas. O modelo não é, eu não preciso ser o mais inteligente. As pessoas mais inteligentes trabalham para as mais corajosas. Então a regra do modelo é, eu pego uma pessoa ultra inteligente, uma pessoa que tem um pensamento sistemático, de fundamento, e a partir daquele pensamento sistemático de fundamento, ela encontra um caminho simples. Se você tem um problema e você quer resolver esse problema com 2 opções, a opção mais fácil é a melhor. É assim que rico pensa. Rico é simples. E pensar de maneira simples, sem ser simplista, é uma atividade que requer muito tempo. Pensar de maneira simples, sintética, objetiva, é o que os ricos fazem. A quinta regra é a regra de gestão. Como é que a turma faz a gestão?
tá? É sempre pouco, que representa muito. Tem um pouco a ver com a regra do esforço, mas a gestão é... Quando essa turma faz pergunta, eles não querem saber todas as coisas. Primeiro que eles são ótimos perguntadores, tá? E questionadores de modelo. Ótimo perguntadores. Eles não têm as respostas, eles têm as perguntas. Então uma das perguntas que essa turma faz é: de tudo que você faz, qual é a coisa mais importante? De tudo que você faz, o que foi mais determinante? Qual foi o teu maior aprendizado nos últimos 6 meses, Joel, fazendo podcast? Joel, de toda a tua receita, qual é o canal mais importante? Uau, de toda a minha receita, você tem diversos canais de aquisição de cliente, não tem, Joel? Tenho. Qual o canal mais importante? E por que ele é o mais importante? Cara, gente, é só pergunta de gestão, assim. Eu quero ocupar a minha cabeça com pouco que faz muito. Os ricos sabem que o sucesso não é fazer 2.000 coisas 2 vezes. Os ricos sabem que sucesso é fazer 2.000 vezes 2 coisas. É o pouco que faz muita diferença. Portanto, quando eu vou fazer uma pergunta, é uma pergunta de prioridade. É uma pergunta de o que determina. Sexta regra é a regra da validação. Você vai reparar que pessoas que são ricas são repetitivas. E aí você fala: meu Deus, que cara repetitivo, não aguenta mais. Tá bom, vai, continua. E aí eu quero te sugerir um exercício. Toda vez que você estiver de frente com uma pessoa rica, muito bem sucedida, da qual você valoriza pra caramba, e ela estiver repetitiva, eu quero que você pare e lembre desse podcast. Fala: o Joel pediu para eu parar. Por que ela tá repetindo o tempo todo? Tem algum motivo. É porque a regra é a regra da validação. Ela tá validando. Gente, a melhor forma de aprender uma coisa é fazendo, executando, tendo experiência. E a segunda melhor maneira é explicando o que aconteceu com você. Portanto, todas as vezes que você estiver ouvindo uma pessoa que está repetindo um conceito, é porque ela está validando. E reparem, ela está falando a mesma coisa, mas nunca da mesma forma. Então, comenta aí se você conhece alguém que é repetitivo e que te encheu o saco. A partir de hoje não vai mais te encher o saco. Você vai pensar assim: meu Deus, cara, é verdade. É porque ela tá validando. E ainda vou te falar a regra 7, como que ela usa. A regra 7 é a regra da segurança. Ela valida no ambiente. A regra 7 é: eu pego o meu ecossistema, ou as pessoas que convivem comigo, sei lá, no meu trabalho, ou amigos meus da mesma indústria, ou os outros empresários, outros investidores, ou a internet, que eu uso a minha influência, e eu valido ali no ambiente, no meu ecossistema, que eu quero ter a certeza que é seguro para mim, que a resposta vai ser verdadeira, que vai ser honesta, que a turma não vai me julgar. E eles validam isso no ambiente seguro, geralmente é no ecossistema, utilizando perguntas. Eu estou validando regra 6 no ambiente certo, que é a regra 7. Então é a regra da segurança. Ele escolhe um lugar e valida suas ideias. E a regra número 8, ela é uma regra... Ela é verdadeira, tá, pessoal? Ela é verdadeira. Talvez não seja tão bem-vinda por todo mundo, mas é o que é. Regra número 8 é a regra da posse. Os ricos, eles pensam assim, ó. Se essa ideia não tem dono, agora ela é minha. Os ricos, eles geram visibilidade para as coisas que eles fazem. Quem nunca viu a cena, a rede social, onde Mark Zuckerberg, sentado lá com os 2 irmãos, né, os irmãos gêmeos, que eu não lembro o nome, e mais um outro amigo, e eles contam a ideia do Facebook para o Mark Zuckerberg, e ele fica meio doido, pega aquele negócio, ele fala: vocês já fizeram isso? Não, a gente não fez, ainda está no pensamento, e no outro dia tá lançado o Facebook. E aí eles estão lá no júri: mas você roubou minha ideia. Daí ele fala: bom, o Facebook tá escrito meu nome. E os ricos, eles pegam as ideias que não são defendidas e que não são protegidas para eles. Eles pegam as ideias para eles. Então eles validam a ideia, repetem a ideia, se apoderam da ideia, e se a ideia não tem dono, eu sou o dono da ideia. E eles ficam falando o tempo todo aquela ideia, e daqui a pouco eles vão melhorando a ideia, eles vão usando as outras regras, eles estão melhorando, eles estão perguntando. Daqui a pouco você pensa assim: cara, essa ideia não é tua. Ele tá melhorando a ideia. Ele tá melhorando, falando, convencendo. E aí o mais conhecido vence o melhor. É o que é. Pode não ser fácil para você, mas é o que é. Portanto, os ricos, eles dominam uma competência que grandíssima parte das pessoas não dominam, que é
a arte, a conduta, o comportamento de você mostrar o seu trabalho, de você defender as suas ideias, de você promover as suas ideias. E eu quero falar uma coisa para você, se você não promove as suas ideias, você está perdendo muito tempo e muito espaço, porque aquela frase é verdadeira: quem não é visto não é lembrado. Esta frase é verdadeira. Portanto, os ricos, eles se promovem, eles se autopromovem, eles melhoram. Eles usam 5 P's das perguntas lá, da observação, da regra do aprimoramento. E essas regras eu vejo todo santo dia, galera. Todo santo dia as pessoas fazerem. Os ricos fazem isso diuturnamente. É um modelo mental deles e eles têm acesso. Eu fico muito feliz, honrado, me sinto responsável em trazer elementos aqui para você tomar melhores decisões. Deixa eu saber, das 8 regras, qual ou quais foram as melhores para você? Qual é aquela que mais te tocou? Qual é aquela que você falou, meu Deus, eu não percebia isso? Aquela que você vai aplicar imediatamente, aquela que gerou mais impacto em você? Comenta aqui, comenta, porque é muito importante.